Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos ler 2 Reis, capítulo 19. Eu vou ler alguns versículos aqui, vou resumir, tá? Porque é bem longo, então depois você pode ler em casa todo o capítulo ali, tá? Então, aqui a partir do versículo 19, no versículo 10 diz assim: Assim comunicareis a Ezequias, rei de Judá, que teu Deus em quem confias não te iluda, quando promete Jerusalém não será entregue às mãos do rei da Síria. Aqui, o rei Senaqueribe, ele enviou uma carta de afronta para o rei Ezequias. E isso aqui ele falou de Deus. Então aqui, o rei Ezequias pegou essa carta enquanto seus mensageiros ouviam. Ele foi até Isaías, né, que era o profeta ali, e Isaías, ele deu a direção que veio do alto. Então aqui diz assim, né, no versículo 14: Tendo Ezequias ouvido o anúncio dos mensageiros e recebido a carta de suas mãos, leu-a e imediatamente subiu ao templo, a casa do Senhor, onde estendeu-se da presença do Senhor, né? Estendeu-se adiante a presença do Senhor. Em seguida, declarou perante Yahvé o Senhor a seguinte oração: Ó Yahvé, eterno Deus de Israel, que estás assentado em teu trono, muito acima dos querubins, tu mesmo, só tu és Deus e Senhor sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Inclina, portanto, os teus ouvidos, ó Senhor, ouve e observa atentamente as palavras que Senaqueribe tornou súplicas a fim de afrontar o Deus vivo. Ó Senhor, é verdade que os reis da Síria têm devastado as nações e as suas terras, e lançado seus deuses no fogo, porquanto eles não eram, de fato, deuses, mas apenas obras das paixões e das mãos dos homens que os modelaram em madeira e pedra, e por isso mesmo foram destruídos. Mas agora, Yahvé, nosso Deus, livra-nos de sua mão, te suplico, e todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus e Yahvé. A resposta de Deus pelo profeta. Versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou declarar a Ezequias: Assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: Ouvi a súplica que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Eis, portanto, a palavra que o Senhor declara contra ele: A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de ti. A quem insultaste e blasfemaste? Contra quem elevaste arrogantemente a voz e olhaste com desdém contra o Santo de Israel? Por meio de dos teus mensageiros, ofendeste o Senhor quando propagaste com a multidão de meus carros de guerra, conquistei altos montes no interior do Líbano, derrubei pinheiros e cheguei na sua pousada mais remota, na floresta mais densa. Eu cavei e bebi águas de terras estrangeiras e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já há muito determinei tudo isso, e desde antes da antiguidade planejei o que agora faço acontecer? Porém aprouve-me agora o executar, para que fosses tu que reduzistes as cidades fortificadas a montanhas de escombros e ruínas desertas. Por isso os habitantes dessas cidades não tiveram qualquer poder, ficaram aterrorizados e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, como a relva verde e como o capim dos telhados, que se queimam antes mesmo de amadurecer. Contudo conheço bem teu assentar, o teu sair e o teu entrar, bem como observo teu furor contra mim, por causa da sua ira maldosa contra a minha pessoa, e porque a tua insolência subiu aos meus ouvidos, porei meu anzol no teu nariz e o meu cabresto na tua boca, e te obrigarei a voltar pelo caminho por onde vieste. E este será o sinal que darei a ti, Ezequias. Neste ano comereis do que crescer espontaneamente do solo. No ano seguinte
o que brotar disso, mas no terceiro ano semeai e colhei e plante vinhas e comei de seus frutos, pois o que escapou e sobrou da casa de Judá lançará raízes para baixo e dará fruto para cima, porquanto de Jerusalém sobreviverá um resto, e no monte Sião haverá salvos, eis que o fará o zelo de Yahvé, o Senhor dos exércitos. Sendo assim, eis o que diz ainda o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade de modo algum, nem lançará flecha de nenhuma espécie contra seu povo. Não enfrentará esta cidade com escudo, tampouco construirá rampas de ataque ao redor dela. Ele retornará aos seus pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará jamais nesta cidade. Este é o oráculo de Yahvé, assim diz o Senhor, porque eu protegerei esta cidade e salvarei por amor de mim e por meu servo Davi. Então, olha o que aconteceu aqui. O rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, ele escreveu uma carta de afronta ao rei Ezequias. Só que esta afronta, ela particularmente foi para Deus, diminuindo o Senhor. E nós precisamos, gente, agir como o rei Ezequias aqui. Quando nós recebermos afrontas da parte do inferno, nós não devemos murmurar, nos aterrorizar, nos desesperar. Nós precisamos ler a carta para o Senhor e dizer para Ele: Pai, tal é esta situação. Eles estão zombando do Senhor. Por quê? Aqui, ele fez de tudo para envergonhar o rei Ezequias. Deus, gente, ele conhece a nossa dor, ele sabe que nós muitas vezes estamos passando por sofrimentos, só que ele quer ver como nós reagimos diante de tudo isso. A nossa reação diante da dor, diante do sofrimento, diante da afronta, diante das tribulações, diante de muitas coisas que se levantam ao nosso redor, de obstáculos, de dificuldades, porque nós precisamos olhar para tudo isso e dizer: eu tenho um grande Deus, vocês não são nada. Quando nós louvamos a Deus em momentos de guerra, em momentos difíceis, nós estamos lembrando as trevas quem é o nosso Deus, a quem nós pertencemos e a quem nós servimos. Aqui, o rei Ezequias não chegou lá diante de Deus atemorizado, dizendo: olha aqui, Senhor, olha o que esse homem escreveu, olha o que ele está dizendo aqui, e agora eu vou correr, vou me esconder, nós vamos morrer. Não. Quando ele leu, ele ouviu a mensagem que os mensageiros leram para ele, toda aquela carta de afronta, ele pegou aquela carta e foi para o templo. Ele foi lá no templo e leu. E Deus usou Isaías para dar resposta para ele. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, quando nós clamamos, nós buscamos e nós louvamos a Deus nos momentos de dificuldade da nossa vida, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação, é o que diz a sua palavra. A palavra diz que: todavia o meu justo viverá pela fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós precisamos olhar para as afrontas das trevas e declarar quem é o nosso Deus. Ler aquela cartinha de afronta: Senhor, a situação que se levantou aqui é esta, Pai, mas eu sei que Tu é o meu Deus, que o Senhor me livra de todas, que a Tua palavra diz que muitas são as aflições dos justos, mas que o Senhor me livra de todas, Pai. É o que diz a Tua palavra, que o Senhor guerreia as minhas guerras, que o Senhor é a própria guerra. É isso que o Senhor quer que você faça no momento da luta, no momento da batalha. É como diz aquele louvor que diz: em tempos de guerra nunca pare de lutar. Em
tempo de guerras, não baixe a guarda, louve, busque ao Senhor. É como diz, né, aquela canção que diz assim: Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, Ele abre as portas, Ele abre o caminho, Ele abre um caminho no mar para você passar. Ele fecha a porta que tem que ser fechada, e aquele fecha ninguém abre, e aquele abre ninguém pode fechar também. Aquele fecha, ele fechou, e aquele abriu, ele abriu. Ela só vai se fechar quando ele quiser que ela seja fechada, e ele vai abrir outra porta para você. Então, em momentos de afronta, em momentos de dificuldade, eu não sei a luta que você está enfrentando. De repente, a tua luta é financeira, você está ali orando tanto tempo pedindo um emprego, e o diabo está te afrontando, mandando uma cartinha para você dizendo: aonde? Aonde é que está o teu Deus? Cadê o teu emprego? Olha aí, ó, tu tá cheio de conta, tu tá cheio de boleto, tu tá cheio disso. Pega os teus boletos. Senhor, tá aqui. Eu sou fiel. E a tua palavra diz, Pai, que eu sendo fiel eu posso fazer prova do Senhor, e eu sei que o Senhor não vai me deixar ser envergonhado. Sei que o Senhor já proveu, essas dívidas estão pagas, o Senhor já abriu aquela porta de emprego que eu necessito, que o meu esposo precisa, que nós necessitamos. O Senhor é o meu socorro. O que você tem feito? Diante das afrontas, diante das amarras, diante das cartinhas que Satanás tem mandado para você, você tem lido e colocado diante de Deus, ou você tem se desesperado, você tem chorado, você tem se escabelado, como a gente costuma dizer? Você está aí arrancando os cabelos da tua cabeça? Ou você está descansando no Senhor, lançando toda a ansiedade para Ele, porque Ele tem cuidado de você? Será que Ele tem cuidado mesmo? Aqui nós vimos o exemplo de Ezequias. Quando aquele rei, ele colocou ali, ó: assim comunicareis a Ezequias, rei de Judá, que teu Deus em quem confias não te iluda, quando promete Jerusalém não será entregue às mãos do rei da Síria. Olha a afronta, olha a audácia do capeta. Agora, quando você lê como esse homem fez, ele foi no templo, ele chegou na presença, ele leu e disse: olha aqui, Senhor, eles estão te insultando, tu é o Deus, tu é o Senhor. E Deus, quando terminou de ouvir, ele falou ali: sendo assim, eis que diz ainda o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade de modo algum, nem lançará flecha nenhuma, espécie contra seu povo, não enfrentará essa cidade com escudo, tampouco construirá rampas de ataque ao redor dela. Ele retornará pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará jamais nesta cidade. Este é o oráculo de Yahvé, assim diz o Senhor, porque eu protegerei esta cidade e salvarei por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus disse para ele: vocês não vão lutar, não precisa armar aqui rampas de defesa, não precisa nada, porque pelo mesmo lugar que ele veio, ele vai voltar. E é assim, quando você confia no Senhor, os demônios que vieram para roubar a tua paz, eles vão sair, eles vão bater em retirada em nome de Jesus. Por onde eles vieram, eles vão retornar. Se eles foram comprados em algum lugar e enviados até você, em nome de Jesus, eles vão bater em retirada e vão voltar pelo mesmo lugarzinho por onde eles vieram. Porque Deus, ele não vai permitir que eles entrem na tua vida, que eles entrem na tua casa,
nem na tua vida financeira, nem na tua vida familiar, nem na tua saúde, porque Ele é o Senhor que te guarda. Ele é aquele que guerreia as tuas guerras. Você confia no Senhor assim como esse homem, que diante de uma afronta do inferno, você vai para o templo, você vai para o joelho, você vai orar e você vai declarar a palavra do Senhor, que diz: Senhor, eu me deito e descanso, porque eu sei que enquanto eu durmo o Senhor está trabalhando, que se o Senhor não guardar em vão vigia a sentinela, Pai, eu sei que o Senhor está guardando, cuidando, e tudo está nas mãos do Senhor. O Senhor tem o domínio, o Senhor tem o controle de tudo, absolutamente tudo. É isso que você tem que declarar para as trevas, é isso que você tem que olhar para Satanás e ler a cartinha de afronta dele e dizer: olha aqui, capeta, eu sirvo um grande Deus, e essa tua afronta, pega ela e sai, porque aqui tu não entra. Porque aqui só quem entra é os anjos do Senhor. O que diz a palavra? Que Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para te guardar e para te livrar por onde quer que você for. E era isso que Ezequias cria. Ele sabia quem era o Deus dele, quem era o Deus que tinha tirado aquele povo do Egito, quem era o Deus que colocou aquele povo numa terra que manava leite e mel. Ele sabia muito bem quem era o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus que Davi serviu. Então, nós precisamos, gente, nos lembrar sempre de quem é o nosso Pai. Deus, Ele não ajuda escravo, Ele ajuda filho. Escravo é aquela pessoa que vive escravizada por algo ou por alguém. Agora, quando ela faz Jesus Senhor da vida dela, ela se torna filho. Ela deixa de ser criatura quando ela serve ao Senhor, quando Jesus é o Senhor da vida dela, quando ela entregou a vida dela para Ele, quando ela foi circuncidada no batismo, ela assumiu publicamente que Jesus é o Senhor da vida dela. Deus, Ele entra na batalha a qualquer momento, sabe por quê? Ele sabe, gente, cada situação que nós estamos enfrentando, Ele ouve, Ele recolhe as tuas lágrimas e Ele só está esperando você declarar, louvar o nome dEle em meio a situações difíceis. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu escudo, a minha proteção. Direi do Senhor, eu e você temos que dizer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, gente. Você está habitando? A sombra do Onipotente você está descansando? É. Porque quando você descansa e quando você fala quem é o teu Deus, Ele te leva às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Pode se levantar a tempestade que for, você fica igual Jesus dentro do barco, dormindo, sabendo quem te guarda. Porque se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Então deixe o Senhor cuidar da tua casa. Entregue o controle da tua vida ao Senhor. Ele tem o domínio, Ele tem o poder, Ele tem o controle de tudo e nós não temos. Nós apenas oramos, declaramos, confessamos a bênção, tomamos posse dela e diga quem é o Senhor. Quem é o teu Deus diante desta afronta, desta cartinha que você recebeu, da situação que você está enfrentando? Quem é o teu Deus? Você está louvando ao Senhor? Ou você está chorando pelos cantos, murmurando, reclamando, dizendo: Senhor,
Se o Senhor não abrir uma porta de emprego, nós vamos morrer de fome. Nós não vamos pagar a conta. Nós vamos ser despejados. Não é isso que Deus quer ouvir. Não é isso que Deus quer ouvir de você. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Ele é o meu socorro. Em Ti eu confio, Pai. E eu sei que isso aqui tudo, o Senhor já reverteu a situação. Gente, Deus é Deus. Eu já falei aqui que quando eu fiquei desempregada, muitos anos atrás, eu ainda não era casada, e a minha irmã, ela veio morar comigo um tempo. Hoje ela é casada também, já faz 3 anos. E Deus nunca deixou faltar nada. Nunca deixou faltar nada. Foi aonde nós comemos do bom e do melhor, gente. Deus mandava carne, frango caipira, verdura, pão, tudo eu tinha em casa. Meu armário estava cheio. Mas Ele não deixou eu ter falta de um legume, de uma verdura, de nada. No outro mês, meu salário já estava na conta. Naquele mês, Deus proveu pessoas que depositaram o dinheiro exato do aluguel da onde eu morava. Eu nunca trazei um aluguel, um condomínio, uma luz, nada. Porque o Senhor sempre foi comigo. Eu só orei e disse: Pai, eu sei que o Senhor não me trouxe aqui para ser envergonhada. Eu confio em Ti. E eu sei que a porta de emprego o Senhor já abriu para mim. Aonde for para eu trabalhar, no lugar que o Senhor quer me colocar, o tempo determinado eu vou ficar lá. E naquela semana a empresa me chamou. Então, gente, é confiar. É confiar. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja e eu tinha conversado com a esposa do pastor, da época que estava aqui, né? Eu falei que eu tinha sido demitida e ela disse: nossa, irmã. Eu cheguei depois, eu falei para o pastor: amor, a irmã chegou, falou numa calma, numa paz, numa tranquilidade. Ela disse: eu sei. O Deus que a senhora serve, eu conheço Ele também. E essa pessoa já está na glória. Mas para você ver que nós uns confiam em carros e cavaleiros, mas nós confiamos no Senhor, gente. Deus, Ele não deixa a gente ter falta de nada. De nada. É só a gente ser fiel. É só a gente obedecer a sua palavra. E no momento da afronta, você lê a cartinha pro capeta, dizendo: Senhor, tá aqui. Mas é o Senhor que o diabo está afrontando. Porque quando ele vem e zomba da minha cara, me mostrando esses boletos, essas contas, essas dívidas, ele está dizendo o quê? Que Deus que eu sirvo Deus, dono do ouro e dono da prata. Aquele que a palavra diz que, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as minhas necessidades. É isso que você tem que declarar. Se levantou uma enfermidade, gente, olha para ela e diz: Jesus já me curou. A palavra diz que Ele já levou tudo sobre si. A dor, a doença, a enfermidade, isso não me pertence mais. A mesma coisa, gente, foi na minha perna. Era necessário remover essas varizes? Era. Mas Deus já tinha me curado. Porque eu tinha uma dor terrível. Eu tive ferida nessa perna esquerda. Por isso que eu estou um pouco afastada, porque eu tenho que ficar com ela erguida aqui. E eu tive uma dor terrível. Aonde parecia que a minha perna ia explodir. Mas eu fui na igreja, pedi: pastor, ora aqui comigo. Nós oramos. E no momento em que nós estávamos orando, eu me lembro que o pastor disse: nossa, eu vi Deus curando. E eu disse: eu tomo posse, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor já curou. Aquela dor terrível, ela sumiu. Aquele inchaço terrível que eu tinha na perna desapareceu. Só que era um procedimento que era necessário.
Mas eu o tempo todo eu fui declarando: o Senhor já fez a cirurgia. O Senhor já me curou. Só usou a mão do homem para tirar ali. Mas o principal Deus fez. Então nós precisamos crer em Deus, gente, e na força do seu poder. Confiar no Senhor, porque Ele pode todas as coisas, nós não. Nós somos limitados, mas Ele não. O que é possível para nós é orar, clamar, suplicar, louvar, glorificar, bendizer o nome do Senhor. E o que é impossível é para Ele. Então mostre para o Senhor as afrontas que você tem enfrentado na tua vida. Pega ali todos os teus exames e coloca diante dele e diz: Pai, é isso aqui que o diabo tem me afrontado. Mas eu creio no Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor já levou tudo sobre si. Pega os teus boletins e faz a mesma coisa. Pega os papéis da tua empresa e coloca diante dele e diz: Senhor, falência aqui não, porque eu sirvo o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Pai. Coloque as afrontas diante do Senhor. Faça como o rei Ezequias. Eu não sei qual é a tua afronta, eu não sei qual é a tua guerra, a tua batalha, mas o Senhor sabe. Ele observa tudo lá do alto. Como nós reagimos, como nós agimos. Deus, Ele observa. Então aprende a louvar a Deus nos momentos de dificuldade. Então louve, simplesmente louve, como diz aquele louvor da Cassiane, tá chorando, louve. Não importa, louve, teu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando correntes, tirando os espinhos. Ele abre as portas. Deus faz isso, gente. Quando você louva, não importa, louve. Tá chorando, louve. Glorifique o nome do Senhor. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra. Que elas sejam abençoadas, que elas sejam edificadas, que elas sejam transformadas, Pai, por esta palavra. Que elas tomem uma posição, uma atitude, se coloquem diante do Senhor e coloquem todas as afrontas diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Senhor dos Exércitos, aquele que guerreia as nossas guerras, aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem suprido todas as necessidades, aquele que é o provedor, que é o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, é o Senhor que continua agindo, continua provendo, Pai. Não importa a circunstância, o Senhor é Deus, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que estas pessoas comecem a crer, que elas parem de ser abaladas pelas afrontas do diabo e que elas aprendam a colocar tudo isso diante do Senhor e declarar quem é o Deus que ela serve, Pai. Que haja encorajamento, ânimo na vida desta pessoa que estava desanimada, prostrada, Pai, diante de boletos, diante de algum diagnóstico. Senhor, que estas pessoas se coloquem de pé, que o Senhor levante o que está caído, levanta aquele que está prostrado, Senhor. Que eles possam estar de pé diante desta palavra. É a minha oração. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abrindo o caminho, quebrando correntes. Que o Senhor abra as portas que essas pessoas precisam, Pai. Luta as guerras delas, Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você mande esta mensagem para aquela pessoa que está desanimada, para aquela pessoa que está passando por uma luta, por uma situação difícil. Que o Espírito Santo mova o teu coração para que você envie esta mensagem. E que Deus te abençoe grandiosamente, no nome de Jesus.